Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. 22 estados brasileiros participam do programa. 4 aderiram recentemente, portanto, faltam 5 ainda. E o CNJ preparou um manual para orientar o trabalho do judiciário nessa área. Todos os anos, o programa cuida de centenas e centenas de crianças brasileiras ameaçadas de morte, vítimas, por exemplo, de violência familiar, de estupro, do tráfico de drogas. Em 21 anos de trabalho, a iniciativa já protegeu mais de 13 mil pessoas, entre crianças e adolescentes e seus parentes próximos. As vítimas são levadas para outros estados e instaladas em locais preparados para isso. As mudanças exigem muita logística e representam um desafio, como explica Márcio Freitas, juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e conselheiro do CNJ à época da resolução que normatizou o assunto. Quando a gente pensa em programas de proteção a vítimas e testemunhas, a gente já está diante de um desafio gigantesco, mesmo quando a gente lida com outras populações. Quando a gente trata de uma população que é hipervulnerável e que deve ser tratada com prioridade absoluta e que tem uma condição peculiar e especial de ser uma pessoa ainda em fase de desenvolvimento, os desafios são multiplicados de forma exponencial. O programa é coordenado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e é executado por meio de convênios com governos estaduais e organizações da sociedade civil. A participação do judiciário, claro, é fundamental e exige que o juiz da comarca de origem da criança ou adolescente trabalhe em conjunto com o juiz do local que vai receber a vítima. Nós, juízes, somos, de certa forma, muito acostumados a trabalhar em ilhas, a trabalhar ali cada um no seu canto. Pensar na necessidade de formar redes, de atuar em conjunto, é algo que representa também, por outro lado, um grande desafio, mas é um caminho que certamente mostra como nós devemos caminhar para efetivamente conseguir responder aos anseios da sociedade. Todas as normas para a atuação dos juízes estão em um manual criado pelo CNJ. Uma forma de garantir que as regras para a proteção sejam cumpridas de maneira uniforme. É o que afirma Richard Paikin, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo e também conselheiro do CNJ à época da resolução. Um dos objetivos traçados aqui pela resolução é também a capacitação do sistema de justiça, das equipes técnicas e, no cumprimento desta resolução, vamos, então, todos trabalhar juntos para que todos, juntamente também com o Ministério Público, que a gente consiga, realizar essas capacitações para que todos conheçam esse avanço que nós estamos trazendo nesse fluxo de trabalho para que as nossas crianças e adolescentes em situações tão difíceis em suas respectivas vidas tenham um acolhimento adequado do sistema de justiça e também do sistema de proteção e de garantia de direitos. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Denise Avelino, coordenadora-geral do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Vera Cristina de Souza, coordenadora-geral do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte do Estado do Rio de Janeiro. E ainda Afrânio Nardi, juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Denise. Eu pediria que a senhora nos falasse sobre a importância do programa e como ele funciona, por favor. O Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte é um programa que começa em 2003, com o objetivo principal de proteger vidas de crianças e adolescentes
que estão com suas vidas ameaçadas de morte por alguma situação, por algum risco social ou pessoal, né? Geralmente riscos ligados à violência urbana, à violência institucional e também à violência doméstica, né? O programa ele tem como objetivo, né, preservar a vida das crianças e também garantir os direitos integrais que essa criança, esse adolescente e sua família têm. Então, ele protege, a premissa do programa é a retirada dessa criança e desse adolescente do local, com sua família, do local de ameaça e a inserção dessa criança, desse adolescente e sua família no local de proteção. Mais de 13 mil crianças e suas famílias foram atendidas pelo programa. Ou seja, a gente tem um peso importante aí. Não se trata de uma, duas, três, quatro crianças. Eu queria que a senhora falasse da dimensão disso. O programa ele consegue proteger um número significativo, né? Nesses 20 anos, cada estado tem uma meta de atendimento e eles cumprem e até às vezes ultrapassam essa meta de atendimento na proteção. Hoje, por exemplo, nós temos 1.430 crianças e adolescentes e familiares protegidos no programa. Doutora Vera, a senhora atua no Rio de Janeiro exatamente nessa área, é coordenadora geral do programa lá. Eu pediria que a senhora nos dissesse na prática como é que ele funciona. Como é que se identifica essas crianças, como é que elas são buscadas, para onde elas vão, que tipo de tratamento recebem. Por favor. O programa é acionado a partir do reconhecimento dessa ameaça pelos órgãos que atendem crianças e adolescentes. Posso citar aqui, porque são poucos, esses órgãos que podem solicitar, são 4, na verdade, é o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público e os Conselhos Tutelares, que atendem crianças e adolescentes ameaçados e suas famílias, e a partir de um pedido de proteção, o programa é acionado e começa, então, essa intervenção de proteção em relação à pessoa ameaçada e seus familiares. Eu gostaria de destacar a importância do Poder Judiciário nesse trabalho junto com o programa de proteção. O programa de proteção ele tem como os princípios norteadores o princípio da proteção integral, né, estabelecido na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e o princípio da incompletude institucional. Então, o programa ele não trabalha sozinho, ele trabalha articulado, em parceria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com os conselhos tutelares e com todo o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Essa possibilidade de atuação do Judiciário é muito importante e porque uma das modalidades de proteção é a modalidade de proteção individual. Então, infelizmente, a criança pode entrar no programa, né, desacompanhada dos pais por falta de oportunidade desses pais, por algum motivo, vários são os motivos, de ingressarem com essa criança e com esse adolescente na proteção. Por exemplo, eles podem ser os ameaçadores, então eles não podem ingressar na proteção com a criança e com o adolescente. E é nesse momento que o judiciário é acionado e é feito um trabalho em toda a proteção articulado com o Poder Judiciário, desde a entrada dessa criança e adolescente na proteção até a finalização dessa proteção de forma a garantir o direito à vida dessa criança e desse adolescente. Doutora Afrânio, é bom lembrar que no ano passado o CNJ editou uma resolução sobre o tema, demonstrando essa preocupação e também preparou um manual do qual, aliás, essa preparação o senhor fez parte. Pediria que o senhor nos falasse dessas duas coisas, o que esse manual e o que essa resolução acrescentaram ao programa. É importante salientar que essa política pública ela é também uma política judiciária, porque ela visa implementar um dispositivo da Convenção da ONU sobre os direitos da criança, o artigo 6º, que é muito expresso a dizer que os Estados signatários, entre eles o Brasil, têm a obrigação de garantir, na sua máxima extensão, a sobrevivência e o desenvolvimento de toda e qualquer criança.
Então, o programa, como foi muito bem apresentado aqui pela doutora Denise, pela doutora Vera, ele é uma estratégia de proteção, mas ele é uma estratégia de proteção que pressupõe necessariamente retirar essa criança do território de ameaça. Então, essa criança ela vai ser retirada desse território e encaminhada a um outro território. E isso traz um desafio jurisdicional, né? E isso traz um desafio de eficácia para essa proteção. Qual é o objetivo da resolução? É criar um mecanismo para enfrentar esse desafio, superar esse desafio, através da ideia de cooperação judiciária, e que ele vai atender a alguns objetivos específicos que a gente vai poder desenvolver melhor nos debates aqui, mas eu diria que tem um objetivo, primeiro, de garantir a confidencialidade do procedimento, um segundo objetivo que é assegurar a continuidade das ações de desenvolvimento pessoal e social dessa criança que está sendo protegida, e, por outro lado, trabalhar no foco, na origem da ameaça, de tal maneira que que o programa, que é uma medida extremamente excepcional, ele possa cessar suas atividades e essa criança possa voltar ou se estruturar territorialmente nas suas dinâmicas de sociabilidade. Doutora Denise, um programa desse tamanho, que atende com certeza centenas de crianças todos os anos e muitas vezes as suas famílias, portanto, tem essa dimensão toda, certamente tem um custo muito alto, porque é difícil você tirar a criança daquela realidade, mandar, enviar para algum lugar onde ela possa estar protegida, e tudo isso envolve, eu imagino, uma estratégia complicada e dinheiro, evidentemente. A senhora pode falar um pouco desses custos? É realmente tão pesado assim? O Ministério tem verba suficiente? A verba vem de onde? Como é que isso funciona? Mas eu vou pedir que a senhora responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Para discutir o assunto, os nossos convidados são Denise Avelino, coordenadora-geral do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Também Vera Cristina de Souza, coordenadora-geral do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte do Estado do Rio de Janeiro. E ainda Afrânio Nardi, juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Denise, no bloco anterior eu deixei uma questão para a senhora abordar agora. Eu lhe pedi que falasse dos custos desse programa, porque, afinal, ele cuida de centenas de crianças todos os anos, muitas vezes dos seus familiares, e há toda uma logística envolvida nisso. Há a questão do sigilo, essas pessoas precisam de proteção e isso não é fácil de ser dado sem uma boa estrutura. O Ministério tem a estrutura necessária, de onde vem a verba? Eu gostaria que a senhora nos explicasse um pouco. Então, o programa, por ele ser um programa longevo, né, são 20 anos de execução, ele foi crescendo progressivamente, né? A cada ano, a cada época, nós fomos ampliando o programa. E o ano passado, o desafio foi que nós ampliasse para 22 estados e nós chegamos a um orçamento de 34 milhões para execução dos 22 estados, né? Realmente é uma cifra considerável. Esse recurso ele sai do orçamento do Tesouro, ele é um recurso discricionário do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né? Então, não é um recurso que provém de emenda parlamentar ou de outros fundos, ele é especificamente um recurso que vem do Tesouro Nacional e que é do orçamento do Ministério. A gente não compreende como um programa caro quando a gente pensa que nós estamos salvando 1.200 vidas por ano, né? Realmente, salvar uma vida não tem preço. E eu acho que o Estado brasileiro entende e compreende essa lógica da vida como uma vida que não tem preço, né? O ano passado, nós pudemos melhorar um pouco mais o escopo do programa, diversificar a equipe, pensando num programa intercultural, né, trazendo para dentro das equipes
profissionais com o olhar voltado para crianças indígenas, quilombolas, ribeirinhas. Então, há também uma proposta de regionalização do programa, né, de interiorização do programa, para que o interior dos estados, a gente possa ter acesso mais rápido ao interior do estado e que tenha pessoas do programa no interior do estado para a gente poder ter a celeridade na proteção. Então, essa é a cifra que nós trabalhamos no ano passado e que pretendemos trabalhar nos próximos anos e melhorar cada vez mais, né? Doutora Vera, o programa é importante, funciona, como a gente sabe, mas eu pediria que a senhora nos falasse sobre em que ele pode melhorar. A doutora Denise falou de algumas ideias, de algumas sugestões que estão sendo estudadas, mas eu gostaria de ouvir a senhora também. Em que o programa poderia avançar? Bom, o programa, ele tem muita coisa que pode ser melhorada, porque constantemente feitas avaliações e monitoramento para que a gente alcance uma excelência no atendimento. Isso é muito importante destacar. Também é importante destacar que o programa, ele por si só, ele tem a responsabilidade dele, a atribuição que cabe a ele, mas ele precisa contar com uma rede de atenção à criança e adolescente que funcione. Atualmente, a gente tem muitos desafios em relação à questão da saúde mental, e a política de saúde mental precisa melhorar, e também em relação aos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Se uma criança ou adolescente está ameaçada e é feita uma avaliação e uma análise de risco, que ela não pode permanecer no estado de ameaça, o estado de origem, o estado da ameaça, ela precisa ser transferida para outro estado da federação. E esse estado, ele precisa ter uma rede que comporte e que dê conta de todos os desafios para garantir os direitos fundamentais daquela criança, daquele adolescente, daquela pessoa ameaçada. É importante frisar que a pessoa, ela tem direito de ir e vir, direito de circular. Então, ela vai ser atendida, ela tem direito ao acesso a todas as políticas públicas, aonde quer que ela esteja. E, às vezes, a gente encontra grandes desafios, principalmente da rede de acolhimento, para que a gente garanta a vida e a proteção dessa criança e desse adolescente que pode estar em risco. Doutora Afrânio, de que outras formas o Judiciário poderia contribuir para que o programa avançasse mais? Gostaria de deixar uma mensagem muito enfática aos meus colegas juízes da infância e da juventude, que vocês não estão sozinhos, né, no desenvolvimento desses trabalhos e que a partir do advento dessa resolução, né, todos poderão contar com o apoio institucional dos mecanismos de cooperação, de tal maneira que, diante do desafio, que é um desafio que a gente sabe que é dramático para todo e qualquer julgador, diante do desafio de ter que proteger uma criança que está na iminência, né, de perder o seu bem maior, que é a vida, vocês poderão contar com o apoio e a estrutura desse mecanismo, de tal maneira a dar efetividade às ações de proteção, né? E aqueles colegas que receberem essas crianças terão também o apoio dessa estrutura, desse mecanismo, para que eles possam desenvolver as atividades de tal maneira que os direitos fundamentais dessas crianças se vejam garantidos. Eu gostaria também de complementar esta fala, aproveitando que o programa ele vem avançando, tem avanços significativos nos últimos anos e no ano passado. Nós estamos com uma iniciativa extremamente exitosa do Família Solidária, que é um projeto do programa da Coordenação Nacional, que é o acolhimento familiar de crianças e adolescentes ameaçadas de morte, que entram no programa sem a família, né, sem a guarda familiar. Então, essa é uma iniciativa extremamente importante e que a resolução também vai impactar bastante, porque nós vamos precisar do juiz para aplicar a medida de acolhimento familiar. Nós também temos um avanço significativo, que é o CIP, ele está sendo atualizado, então nós vamos ter um sistema que vai gerar dados de incidência e de evidência sobre o número de crianças que são protegidas e que o próprio CNJ terá acesso a esses dados, terão dados publicizados para toda a sociedade, para a equipe, para os membros que executam o PPCAM nos estados, o Judiciário, Ministério Público, Defensoria, conselhos,
Gostaria de destacar também, como a doutora Vera disse, o programa passou por uma avaliação ex post o ano passado e, a partir dessa avaliação, nós estamos aplicando todas as proposições e recomendações para que a gente possa realmente ampliar o número de protegidos, porque é isso que a gente deseja, ampliar o número de protegidos e ampliar também a execução em todos os estados. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço muito a participação de Denise Avelino, coordenadora-geral do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Também Vera Cristina de Souza, coordenadora-geral do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte do Estado do Rio de Janeiro. E Afrânio Nardi, juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mais uma vez, obrigado, então. E agora, o Link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ estendeu em 3 meses o prazo para que tribunais, estados e municípios se adaptem à política antimanicomial do Poder Judiciário. Agora, a data limite para o fechamento de estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil é o dia 28 de agosto deste ano. As pessoas internadas passarão a ser atendidas em ambulatórios dos Centros de Atenção Psicossocial, conhecidos como CAPS. A Corregedoria Nacional de Justiça entregou novos títulos de propriedade de imóveis a moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro. É o programa Solo Seguro Favela, que promove regularização fundiária. No ano passado, foram 200 títulos no Complexo do Alemão. Ainda nesse semestre, o programa será expandido para São Paulo e, em seguida, para outros estados. A Justiça Eleitoral do Tocantins recebeu o último lote de urnas eletrônicas para as próximas eleições municipais. Agora, os 2.919 novos equipamentos que serão usados no estado neste ano já foram entregues. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram contratadas 220 mil urnas eletrônicas para todo o país. 80% já foram distribuídos aos estados. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal. Começamos com a notícia para os donos de médias e grandes empresas de todo o país. A partir do dia 1º de março, vocês terão um prazo de 90 dias para cadastrarem o CNPJ no domicílio judicial eletrônico. Dessa forma, vocês poderão receber e acompanhar eletronicamente as citações, intimações e qualquer outra forma de comunicação processual de todos os tribunais em um só local. O cadastro é 100% digital e gratuito. Saiba mais nas nossas redes sociais. Um acordo firmado entre o CNJ e a Fundação Getúlio Vargas vai permitir que mais pessoas negras e indígenas concorram à carreira da magistratura no Brasil. A parceria é parte de uma ação estratégica liderada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, que busca gerar maior inclusão e diversidade na magistratura. Você sabia que quem encontra algo que não é seu e devolver ao dono dá direito à recompensa? É isso mesmo. Lembrando que a devolução de objetos encontrados é obrigatória, mas quem achar tem direito à recompensa de 5% do valor do bem. A legislação também garante indenização pelas despesas com transporte e conservação do bem. Por hoje é isso, e nos vemos até semana que vem. Agora vamos ao quadro Uma História. É aquele momento em que uma juíza ou um juiz fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Daniel Conder, eu sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Fórum Nacional de Justiça Protetiva, entidade que congrega magistrados com competência na infância e juventude de todo o Brasil. Todos os casos que envolvem crianças e adolescentes ameaçados de morte são impactantes, mexem profundamente com qualquer operador do direito que tenha que trabalhar com essas situações. Dentre os inúmeros casos que eu tive a oportunidade de trabalhar, o que mais me impactou foi o caso de uma adolescente, de uma menina, até mesmo por ser pai de 3 meninas, que sofreu, dentro da sua própria residência, abuso sexual por anos reiterados. E, finalmente,
quando teve a oportunidade de contar o que estava acontecendo, ao invés de ter sido acolhida no primeiro momento pela própria família, passou a ser excluída do seu seio familiar. E ela, que era vítima e precisava dessa proteção, teve que sair do ambiente onde ela convivia e de natural ali da sua adolescência, das suas amigas, do seu convívio social, e mudar de estado. Passou por diversos acolhimentos no Brasil e foi parar na entidade de acolhimento em que eu coordeno. E os relatos eram sempre muito sofridos e eu imaginava as minhas filhas, sobretudo minha filha que aproxima a idade com ela, de como que uma criança e um adolescente poderia passar por tantos traumas, tantas violências e não ter um amparo familiar, né? Alguém que pudesse dar suporte, carinho. E a entidade de acolhimento, por melhor que ela seja, ela sempre é um ambiente público, não é um ambiente familiar. Então ela se sentia muito solitária. E o que era ampliado, porque é natural da fase da adolescência que as crianças tenham redes sociais, divulguem suas fotos e se comuniquem nesse mundo virtual. E ela também não poderia viver essa adolescência, justamente porque a sua imagem, a sua intimidade devia ser preservada de forma sigilosa. Depois de muito trabalho, terapia, psicólogo, pedagogos, neurologistas e outros tratamentos de saúde, a gente achou melhor encaminhar ela para uma outra vertente do programa de proteção de crianças ameaçadas de morte, que não era o acolhimento institucional, mas sim a família solidária. A gente entendeu e a gente precisava, e essa criança precisava, de ser incluída numa família. E assim foi feito. Hoje eu não tenho mais notícias dessa criança, porque essa é uma estrutura do PPCAM, haver vários recortes para que a gente não possa identificar essas crianças, nem mesmo as autoridades. E daí a necessidade da gente fortalecer o programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, porque é a única forma da gente cumprir a proteção ao seu direito à vida e permitir que essas crianças e adolescentes construam uma nova história, né? Uma nova identidade e tenham, assim, um novo futuro. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E até a próxima semana.